A gente precisa falar da Covid, a gente tem se atualizado, a gente tem esperado a vacina. Aliás, domingo tem uma reunião importantíssima que vai definir isso, né, para o nosso país. O coronavírus é uma outra informação que chega, ele está se modificando, gente. É o que eles chamam de mutação. E os cientistas que estudam incansavelmente esse vírus descobriram novas mutações. E o que isso significa? Manhã Total convidou o imunologista da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, o Rafael Rezende, que já esteve conosco aqui pessoalmente também, e que está agora via remota, ao vivo do Rio de Janeiro, para nos explicar sobre essas mutações. Rafael, bom dia mais uma vez, obrigado por atender ao nosso convite. E eu já começo te perguntando o que se sabe sobre essa mutação ou mutações do vírus. Olá, Mônica, bom dia a todos. Na verdade, todas as mutações nos vírus, elas já são esperadas, né? Os vírus, eles são constantemente mudados. Na verdade, o vírus, ele é um parasita intracelular, então ele entra dentro da célula, ele se replica dentro da célula e depois ele sai. Ele precisa de uma célula para ele se replicar. Nesse momento acontecem as mutações. Então, todos os vírus, eles sofrem mutações. Então, assim, no caso do coronavírus, certamente não seria diferente. Porém, o que nos preocupa, na verdade, é que essas mutações, elas têm levado a fatores interessantes da doença. Eles fazem com que, geralmente, a transmissão, a taxa de transmissão seja maior. E isso é preocupante, né? Isso já aconteceu para outros vírus também, é comum isso para outros vírus também, mas no caso do coronavírus, pelo fato de estarmos enfrentando uma pandemia nesse momento, isso é um dado extremamente relevante. Então, assim, realmente nos preocupa, mas por outro lado, ainda não se tem nenhuma informação a respeito da eficácia da vacina perante essas mutações. Era exatamente o que eu ia te perguntar, porque a gente está com a vacina, alguns países aí já vacinando, a gente tem uma reunião no domingo, né, para ver a possibilidade, como que vai ser isso no nosso país. E essa questão da mutação traz essa preocupação da maior transmissão, a questão da eficácia da vacina. E uma outra situação também, que eu até li, me corrija se estiver errado, é a questão da reinfecção. Porque nós tivemos pessoas que tiveram a doença e essa mutação fez com que essa pessoa tivesse a doença novamente. Isso é verdade, sim. Na verdade, existem hoje dados que mostram que a reinfecção é possível. Inclusive dados de profissionais de saúde. Por quê? Os profissionais de saúde estão constantemente expostos ao vírus. Então, eles lidam com pacientes com Covid, eles lidam com o vírus praticamente diariamente, né? Então, isso faz com que eles tenham uma maior probabilidade de serem reinfectados. A gente acredita que essas reinfecções ainda sejam raras, né? Existe um percentual muito baixo ainda de reinfecções. Porém, esses estudos, inclusive saiu na Inglaterra um estudo bem interessante essa semana, mostrando que apesar dessas reinfecções, dessas taxas de reinfecções serem baixas, ainda é possível para aquele indivíduo que já foi infectado pela Covid, já se curou da doença, é possível que ele ainda transmita a doença, tá? Então, ou seja, muita gente acredita, olha, eu já tenho anticorpos, eu já tive a doença, eu já me curei, eu estou bem, já tenho anticorpos suficientes para lidar com a doença. Ok, tudo bem. Mas é importante dizer que você que já teve Covid, que acredita que já tem anticorpos, você é capaz de transmitir a doença ainda. O vírus, ele fica ainda circulante, principalmente nas vias nasais. Então, é possível que nesse momento você possa repassar o vírus, principalmente para outras pessoas que não foram ainda infectadas. Então, nesse momento, é interessante ainda manter os cuidados, principalmente o uso de máscaras, mesmo aquelas pessoas que já foram infectadas e se curaram. Depois o pessoal fala que cansa, mas tem que falar, tem que usar máscara, pronto e acabou, é ponto final, né? Tem que seguir, pronto. Agora, Rafael, diante dessa situação, né? Dessas mutações, desses estudos que não param, o que é que pode ser feito?
Na verdade, assim, as mutações, como eu disse, elas são São esperadas. esperadas, né? Sim, sim. A gente acredita que até o momento nós não temos informações, né, sobre a eficácia, né, os dados de eficácia da vacina perante essas mutações. Por enquanto, nós acreditamos que a vacina é segura, né, e nós pretendemos manter essa informação por um período mais longo possível. Essas mutações, por enquanto, elas não oferecem nenhum risco de lidar, né, com a vacina, porém, ela é preocupante, por quê? Porque nesse momento, como a taxa de transmissão é maior, então, nesse momento é possível que haja um aumento no número de infectados no Nossa. Brasil todo, né? A gente sabe que foi detectado essa semana também uma nova mutação aqui na Amazônia, Uhum. na região do estado do Amazonas. Também foi detectado mutações importantes na África do Sul e certamente essas mutações elas vão se espalhar pelo mundo, né? Então, ou seja, alguns países, no Brasil, por exemplo, já enfrentam a segunda onda. Muito possivelmente outras ondas virão Virão, né? ainda, caso a vacina não seja implementada em um período mais curto possível. E a gente espera que, de fato, isso chegue ao Brasil de uma maneira mais rápida, né, justamente para evitar a propagação do vírus aqui no nosso país. Mas os cuidados, eles devem ser mantidos. De maneira alguma, agora nós não podemos relaxar. Todos os cuidados, o uso do álcool em gel, a lavagem das mãos, principalmente o uso de máscaras é extremamente importante nesse momento. Uhum. A gente sabe que principalmente as crianças, né, muitos pais acreditam, tudo bem, ela é criança, ela não vai ter nenhum Uhum. problema, ela não tem nenhuma gravidade, nenhuma forma grave da doença, mas ela é capaz de transmitir a doença, né? Então a gente já Rafael, sabe que mesmo as crianças também precisam. precisam usar, né? Rafael, nosso tempo está terminando, mas eu preciso te perguntar isso porque é o que move a maioria das conversas em todo o país. E a vacina? Né? A gente tem essa reunião do Ministério da Saúde para verificar os pedidos da Fiocruz e também do Instituto Butantan. A gente tem uma previsão. Como é que vai ser isso? Essa vacina vai chegar? Porque se tem a ideia de vacinar ao mesmo tempo. Como é que é isso para as pessoas entenderem? Na verdade, assim, toda a logística de distribuição da vacina, ela foi divulgada ontem pelo Ministério da Saúde, com uma reunião com os prefeitos das grandes cidades do Brasil, várias cidades do Brasil. Essa logística, aparentemente, ela já foi bem definida, né? Apesar de algumas dúvidas ainda geradas, principalmente como vai ser feito, por exemplo, a chamada desses indivíduos para que eles sejam vacinados, né? Mas é importante dizer que nós, pelo menos a Fiocruz ela já recebeu recentemente um aviso de que os primeiros lotes de vacinas chegarão ainda esse mês, por volta do dia 20. Então, é possível que nesse mês de janeiro as vacinas da Fiocruz já comecem a ser disponibilizadas ao Ministério da Saúde. Então, isso é um dado interessante porque, em tempo recorde, apesar de toda as interferências políticas que a gente percebe nesse momento, mas é interessante observar que nós já temos a vacina a caminho para o Brasil, né? Então, isso é importante. E o mais importante ainda é o seguinte, são os grupos de risco. É importante que os grupos de risco sejam chamados, né, primeiramente, para que eles recebam as vacinas. Mas também é extremamente necessário que 100% da população brasileira seja vacinada. Uhum. Eu quero conversar ainda mais com você em outros momentos, mas agora já te agradeço por essa conversa, né, por esses esclarecimentos para o nosso público. Rafael Rezende, imunologista da Fiocruz, ao vivo com a gente do Rio de Janeiro. Um grande abraço para você e se você tiver alguma novidade, por favor, é só chamar a nossa equipe, tá bom? Obrigado. Um abraço. Rafael Rezende conversando conosco aí sobre as mutações. Não quero dar lição de moral para ninguém não, mas é preciso que a gente tome a consciência de multiplicar essa informação tão importante, de fazer como hábito também, que é o uso da máscara, tá? E também os outros hábitos de higiene.